Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Conquistar. Eu sou o professor Jean Nobre de Matemática e juntos nós iremos explorar um novo conteúdo de matemática. Então, nessa aula de número 3, nós temos os cilindros e suas aplicações. O objeto de conhecimento da nossa aula será a área e volume de um cilindro. Então, para começarmos a nossa aula, vamos à nossa dúvida. Vamos à nossa dúvida então. Acompanha comigo. Quantos ml de vacina você tomou durante a imunização contra a Covid-19? Então, para nós respondermos a essa dúvida, vamos ao nosso Tira Dúvidas. Nós iremos começar o nosso Tira Dúvidas falando sobre o volume de um cilindro. Você sabe o que é o volume de um cilindro? Acompanha comigo na cartela então. Vamos ver a definição do volume de um cilindro. Olha o que diz aqui a nossa definição. Para responder a pergunta do início de nossa aula, precisamos saber duas coisas. Primeiro, a seringa de injeção possui um formato cilíndrico, tá? E a segunda, essa seringa possui um volume. Então veja, como nós estamos falando de uma seringa, né? Ora, uma seringa nós sabemos que ela tem um volume dentro dela, né? Então, quantos ml de vacina nós tomamos durante a imunização, né, contra a Covid-19 e tal? Nesse caso, como se trata de uma seringa, o seu formato é um formato cilíndrico, tá? Outro ponto importante, esse formato cilíndrico ele possui um volume. Por quê? Porque nós estamos falando de um sólido geométrico que possui 3 dimensões, né? Um cilindro ele não possui apenas 2 dimensões, ele possui 3 dimensões. Por isso nós temos um volume. Professor, e se nós não tivéssemos uma terceira dimensão? Se nós tivéssemos apenas 2 dimensões, nós teríamos um volume? Não, nós não teríamos um volume. Nesse caso, nós teríamos apenas uma área, tudo bem? Então, diferença entre área e volume. Anota aí. Na área, você tem apenas 2 dimensões, ok? No volume, além das 2 dimensões, você tem uma terceira dimensão. Então, nesse caso, você tem a possibilidade de ocupar um espaço dentro desse sólido geométrico, já que você tem ali uma terceira dimensão, tá? O cilindro é um sólido geométrico que possui, olha só, 3 dimensões. Todo sólido com 3 dimensões naturalmente possui o seu volume, ok? Teremos uma fórmula para o cálculo desse volume. Então veja, eu preciso calcular o volume desse cilindro, tudo bem? Como é que a gente vai fazer para calcular o volume desse cilindro? É isso que a gente vai descobrir logo mais. O volume do cilindro é calculado levando-se em conta que essa figura geométrica possui 3 dimensões, ou seja, que se trata de um sólido geométrico. Para chegar-se à fórmula do volume do cilindro, entretanto, deve-se considerar a sua área. Então veja, falei para você agora há pouco, né? Eu tenho uma área, se eu quiser determinar um volume para essa área, basta eu acrescentar uma terceira dimensão. Então imagina um quadrado no chão, né? Aí você acrescenta uma terceira dimensão nesse quadrado. O que nós temos? Vamos ter uma caixa, olha só, uma caixa. Quando você acrescentou uma altura nesse quadrado, você criou ali uma caixa, né? Então, com essa terceira dimensão, nós teremos o aparecimento do volume, ok? E aí ele segue, né? É formada com base na soma das 3
áreas das figuras que constituem a planificação. Olha só, a planificação. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o que é a planificação. Então, dando sequência aqui, nós temos agora, ó, considere um cilindro de altura, olha só, altura H e raio de base R. Observa, aqui eu tenho a base, deixa eu colocar de outra cor, aqui eu tenho uma base, né? Essa base sozinha constitui a minha área. Como nós estamos falando de volume, eu preciso acrescentar aqui uma terceira dimensão, que é a nossa altura. Com essa altura, eu passo a ter um volume. Tudo bem? Com essa altura, eu passo a ter um volume. Vamos ver, então, a fórmula desse volume. Veja, o volume do cilindro pode ser interpretado da seguinte forma. Então, a base dele é uma circunferência, ok? A base dele, olha só, nós temos uma circunferência, né? E assim, se sobrepormos essa circunferência até que cheguemos ao topo do cilindro, que vem ser a altura, né? Teremos ocupado todo o volume do sólido. Portanto, o volume do cilindro pode ser expresso como a área da circunferência somada à sua altura. Veja, o volume é essa área que nós temos aqui na base da circunferência, olha só, tá? Somado com essa altura. Quando eu somo essa altura com a sua área, eu obtenho o volume. E aí, meus amigos, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. Essa relação, anota aí. Essa relação, volume do cilindro é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado, tá? Vezes a altura. Você já sabe que esse π é uma constante, né? Que vale 3,14, né? E aí nós iremos utilizar essa fórmula para fazermos o cálculo do volume. Nós temos aqui no nosso cenário virtual uma representação, tá, dessa fórmula e as suas dimensões, tá? Então acompanha comigo aqui, ó. Temos a altura, né, desse cilindro, tá? Eu quero descobrir qual é o volume desse cilindro, então eu vou usar a relação, o volume igual a π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a sua altura. Bacana? Show de bola? Vamos seguindo então para a nossa próxima cartela. Na nossa próxima cartela nós temos a fórmula para a área do cilindro, tá? Então, a área do cilindro, ela passa por um negócio chamado de planificação. Veja, o cilindro pode ser planificado, tá? Então, o que significa planificar uma figura geométrica? É como se eu cortasse essa figura e a abrisse, né? E vamos aqui ao nosso cenário novamente, para a gente ver como que fica um cilindro, por exemplo, planificado. Então, imagina só, você pegou ali uma tesoura, né? Cortou um cilindro de papel, tá? Você abriu o cilindro, ali a sua altura. Nós teremos o surgimento dessa estrutura aqui, né? Ou seja, um retângulo com dois círculos, né? Os dois círculos correspondem à tampa e ao fundo desse cilindro, ok? Então, os sólidos geométricos, que possuem naturalmente um volume, né? Eles podem ser planificados com exceção da esfera, tá? A esfera a gente não consegue planificá-la, mas os demais a gente consegue, tá bom? Vamos voltar à nossa cartela então, para a gente dar prosseguimento aí. Então veja, né? Eu consigo determinar a área do cilindro. Nós temos aqui a fórmula para a área do cilindro. Veja, área do cilindro 2 vezes π vezes o raio elevado ao quadrado. Então veja que tudo passa pelo raio, né? Dependendo do raio, eu vou ter uma área maior ou uma área menor dessa figura. Tudo bem? Nós ainda temos aqui essa outra relação, olha só. A área do cilindro é igual a 2 vezes π vezes o raio,
tá? E aqui entre o parênteses a gente consegue separar aqui, ó, o seu raio, né, mais a altura. Então, para você trabalhar o cálculo, né, o cálculo de área desse cilindro planificado, né, a gente vai usar essa relação aqui. Vamos ver um exemplo? Olha só, vamos determinar a área e o volume de um cilindro que possui raio da base medindo 5 centímetros e altura 6 centímetros. Bacana! Então, veja que nós temos aqui duas informações importantes e essenciais, né? Primeiro, a altura, tá? E depois o nosso raio. Vamos ver como é que fica esse cálculo? Olha só. Então, para eu calcular a área do cilindro, olha só, 2 vezes o π vezes o raio. Então, você já viu que o 2 e o π são constantes aqui na nossa fórmula, né? O que vai mudar é apenas o raio. Então, substituindo os valores, ó, raio igual a 5, né? E a altura igual a 6, nós chegaremos aqui em 110 centímetros quadrados. Isso aqui para a área desse cilindro planificado, tudo bem? E o volume? Mesma ideia. Volume, vamos utilizar essa relação aqui, π vezes raio elevado ao quadrado, vezes a sua altura. Substituindo os valores, chegaremos aqui num volume igual a 150 π centímetros cúbicos, tá? Olha só, volume, centímetros cúbicos, área, centímetro quadrado, não te esquece, tá? Então é isso, pessoal. Vamos agora ao nosso checklist. Para nós sintetizarmos o conteúdo que nós acabamos de ver, vamos realizar aqui algumas leituras. Acompanha comigo. Veja, o nosso checklist vai se basear em algumas informações essenciais aqui do nosso conteúdo. Primeiro, base e o raio desse cilindro, tá? Temos ainda a altura, que é importante, a gente vai ver logo mais, tá? Então veja, o cilindro é composto por alguns componentes essenciais, né, à sua existência. São eles: a base, né, que nós vimos que tem apenas ali 2 dimensões, tudo bem? E essa base ela vai ter um volume ou vai ter uma área? Ah, professor, eu acho que é uma área. Beleza, show de bola. A base ela sempre vai ter uma área. Quando você acrescenta uma altura nessa conta, né, você passa a ter o volume, tudo bem? Então você soma a área da base, né, mais uma altura, você tem o volume, ok? Então veja, no caso do cilindro, né, o cilindro possui 2 bases opostas, que é o fundo e a tampa ali, vamos imaginar assim, tá? E elas são o quê? Congruentes. Congruente na matemática você sabe que é a mesma coisa aqui, igual. Então elas são congruentes e paralelas entre si. Uma base é superior e a outra é a inferior. Aí nós temos aqui um outro componente importante, que é o raio. As bases possuem a forma circular. Como toda circunferência, né? Uma base circular, como toda circunferência, e possui um raio que inicia no centro até a linha da base, tudo bem? Então, o raio é esse segmento de reta que inicia no centro desse círculo, dessa circunferência, né? E vai até a sua linha da base. Temos ainda a geratriz e a diretriz. O que vem ser a geratriz? A geratriz são os segmentos de retas que vão da extremidade de uma base a outra. E equivale à altura do cilindro. Então veja, a altura é a mesma coisa que geratriz. Isso é importante na hora que a gente estiver fazendo os exercícios, tá? A altura é igual a geratriz, ok? E a diretriz é o ponto de cada geratriz na base. A diretriz é que indica a direção de cada segmento de reta. Então, temos aqui um pequeno cálculo para a gente realizar o cálculo de área, por exemplo. Então, veja, para eu calcular a área de um cilindro, vou usar essa relação, 2π vezes R, né?
vezes o R mais a altura. Então veja, ao somar as bases, temos que considerar o dobro da medida da área da base. Assim, utilizamos a seguinte fórmula. Vamos ver que fórmula é essa, está aqui, né? A área do cilindro igual a 2, né, π vezes o raio. E aí, entre parênteses, nós temos o raio mais a base, ok? Muito bem, nós ainda temos o volume. Então, o volume é o π, que é uma constante, 3,14, ok? Vezes o raio elevado ao quadrado, vezes a sua altura. O volume é calculado utilizando o produto da medida da área da base, né, pela medida da altura, ou a geratriz. Aí está, pessoal. Fizemos um pequeno resumo, uma pequena síntese do conteúdo que nós acabamos de ver. Agora vamos à nossa dica. Muito bem, a dica que eu tenho para você é para que na hora da resolução de exercícios você consiga identificar cada um dos elementos que compõem tanto o volume quanto a área de um cilindro. Então acompanha comigo. Área lateral do cilindro. Bom, como nós vimos, o cilindro ele possui uma área, que é a área da base, mas existe também uma área lateral. Olha só, além da área da base, existe uma área lateral. Professor, como é que a gente vai visualizar essa área lateral? Para isso, você precisa fazer a planificação do cilindro, ok? Veja só, um cilindro possui uma área lateral. Mas como calcular a área, já que o cilindro é um corpo redondo? Veja só, professor, nós vimos que um cilindro ele possui um volume, né, já que ele é um sólido geométrico. Como é que a gente vai calcular essa área lateral? Veja só, a resposta está na planificação. Isto é, devemos abrir literalmente o cilindro. De que forma? Acompanha comigo. Quando fizermos isso, obteremos um retângulo. Então aqui está a planificação que eu falei para vocês. Vamos cortar esse cilindro, né? Literalmente mesmo. Imagina só você com um cilindro de cartolina ou de papel, né? Você vai abrir esse cilindro com uma tesoura, corta ele na sua altura. Nós teremos o surgimento de dois círculos, né? Que é tanto o fundo quanto a tampa desse cilindro, a parte inferior e a parte superior, e mais um retângulo. A partir daí a gente consegue determinar a sua área. De que forma? Agora sim, ó, temos uma forma geométrica. Uma forma geométrica que nesse caso ela é plana, tá? Por quê? Porque nós temos apenas duas dimensões. Se tivermos a largura e o comprimento desse retângulo, basta multiplicar os dois valores, senão podemos usar ainda a relação a seguir. Então veja, se nós temos a largura, vamos supor, a largura não, o comprimento de 4 centímetros aqui desse retângulo e 2 centímetros aqui nessa outra dimensão, ora, qual é a área desse retângulo? Muito tranquilo, né? Basta você multiplicar 4 vezes 2, né, que é igual a 8 nesse caso aqui. Então, 8 metros ou centímetros quadrados, tá? Vamos deixar em centímetro quadrado. Então, a área, nesse caso aí, é igual a 8 centímetros quadrados, para esse exemplo aqui que eu estou mostrando para você, ok? Mas nós podemos também utilizar, ó, essa outra relação aqui, tá? Onde a L é a área lateral, o π é a constante, né, que vale 3,14, R o raio e H é a altura. Então vejo que são informações essenciais que a gente vai precisar para calcular a área lateral, né, nesse caso aí, do cilindro. Muito bem, pessoal, então essas aí são as informações básicas que a gente precisa, tá, para calcular a área lateral de um cilindro. Veja, nós temos um cilindro que é um sólido geométrico que possui um volume, mas nós queremos calcular a área lateral desse cilindro.
Primeira providência que você tem que tomar, planificar esse cilindro. Quando você fizer essa planificação, você vai ter um retângulo. E aí basta multiplicar as suas dimensões que a gente vai ter o surgimento de uma área. Bacana? Então vamos ao encerramento. Muito bem, pessoal, para fazer o encerramento com chave de ouro da nossa aula, quero te convidar a nos seguir nas nossas redes sociais. Acompanha comigo, @centrodemídias_AM. Temos a nossa hashtag também, Projeto Conquistar Seducam, ok? Então, acessa lá, nos segue, assiste às nossas aulas novamente, tá bom? E a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!